Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do quadro Por Dentro da Franqueadora, bem bacana hoje, mais uma franqueadora aí que está tendo muito sucesso, né, que já tem toda uma história. Eu sempre digo que eu gosto das redes assim que já tem um bom tempo de estrada, né, assim a gente fica mais à vontade porque você sabe que está falando de um negócio que já foi realmente testado, validado, dá certo e continua crescendo. Então, a franqueadora de hoje é Acesso Saúde. Estou aqui com o Antônio Brasil. Isso. Tudo jóia? Tudo jóia. Obrigado Beleza. pela oportunidade de estar me visitando. Valeu, eu que agradeço a disponibilidade, né? Quem tem aí, é franqueador e tem muitas unidades, sempre está numa correria, né? Existe essa demanda do mercado, sempre trabalhando com a expansão e com o suporte, né, aos franqueados. Então, sei que conseguir um tempo na agenda sempre é difícil e agradeço aí a tua disponibilidade. Da mesma forma. Valeu, legal. Então, começar mostrando um pouquinho, né, a Acesso Saúde, a franqueadora, e vocês têm a clínica também nesse mesmo prédio, né? A unidade de referência. A Acesso Saúde é composto hoje na rede por 26 unidades, que estão hoje na ativa, sendo 2 delas são unidades próprias e 24 são franquias. Essa aqui que nós estamos é a unidade do centro de Curitiba, que é uma unidade própria. Ah, legal. E foi a primeira ou não? Não, a primeira foi em Colombo. Nós iniciamos na região metropolitana de Curitiba, até mesmo para testar de fato a ideia que existia na época, lá 13 anos atrás. Então lá está a sede, que é hoje que é a nossa unidade padrão. Lá que os franqueados são treinados, lá que nós temos um atendimento que é referencial. Ah, legal. Eu vou pedir para você contar um pouquinho da história. Eu acho que a iluminação ali está um pouco melhor. Tá. Daí a gente entra e já vamos entrando. E antes de você me apresentar a franqueadora, se você puder contar um pouquinho da história, de como que surgiu a história do Acesso iniciou, na verdade, 14 anos atrás, né? Teve um ano que nós iniciamos toda uma ideia, né? Só que é uma ideia que focou numa tendência de mercado, porque as pessoas que hoje adquiriam serviços como plano de saúde, há 13 anos atrás já estavam adquirindo serviços. Então a gente viu que numa população de 100% da população brasileira, 75% delas não tem plano de saúde, somente 25%. E hoje diminuiu mais ainda, hoje chega a ser 20% das pessoas que não têm plano de saúde. E só que as pessoas que não têm plano de saúde, elas vão para o SUS. O SUS não consegue atender a demanda e não tem aquela qualidade, falta de recursos, e como todo mundo sabe, aí tem um monte de coisa. E a gente viu uma lacuna. Então, levar serviços de saúde com qualidade e de uma forma que a pessoa entenda e tenha a necessidade. Então, nesse momento, surgiu o serviço Acesso. Ah, que legal. Oferecer consultas, exames e tratamento para essas pessoas que não têm plano de saúde. Foi bem então identificar uma oportunidade no mercado, né? Tinha o atendimento particular, o plano de saúde caro, o atendimento do SUS, infelizmente, né? Deixando aquém do que se espera e uma faixa aqui no meio em que daí você criou Acesso à Saúde. E é interessante porque essa demanda existia, mas existia de uma forma que a pessoa queria qualidade, a pessoa queria respeito por esse atendimento e mais acima, a pessoa queria um preço acessível. Não podia ser um preço particular, né? A diferença era muito grande. Então acabou encaixando nisso até pela experiência anterior, que é uma experiência própria, né, de plano de saúde, né? Como que se dá os preços, como se tem a relação com esse prestador de serviço. Então, foi bem como você falou, foi uma lacuna, foi uma oportunidade de mercado. E hoje tem muita gente querendo explorar esse mercado, mas vocês conseguiram lá antecipar esse movimento, né? Então agora chega numa situação mais a gente declara confortável. A gente diz que o Acesso à Saúde foi pioneiro nisso. Por quê? Porque na época não existia. Existiam pessoas que intermediavam até a mão de obra, mas de uma forma meio irregular. Então, montar uma clínica totalmente voltada para esse público foi o que a gente conseguiu. Até as pessoas chamam de louco, né? Uma loucura na época. Porque as clínicas na época faziam o quê? Atendimento somente para convênio. Então, elas dependiam de plano de saúde. Então, falar particular era um percentual muito pequeno. E nós fizemos o contrário. A clínica hoje vive 100% de particular. Mas é um particular com preço acessível. Legal. Nós só atendemos plano de saúde. Nesses convênios temporários nós não atendemos, só atendemos aquela pessoa que não tem plano de saúde. Que legal, muito bacana mesmo. E, bom, então agora a gente já
conhecer um pouco da história, né? Que eu acho que bacana, né? Vocês fazem um trabalho, né, sério já de bastante tempo. E agora aproveitar e conhecer a franqueadora, né? A estrutura da franquia, ela é bastante enxuta, com o foco do quê? Todos os nossos processos são processos automatizados totalmente por sistema. Então a gente tem na estrutura o quê? Toda a parte de marketing, né? Nós temos interno isso, parte de criação de materiais, o software nosso é próprio e nós temos a estrutura que são consultoria de campo. Então a gente fez de uma maneira assim onde a capacitação desse franqueado começa desde o início, né? Desde a escolha do contador, né? Então não é simplesmente ter um manual de franquia, não. Fazer com que esse negócio venha dar certo desde o início, escolhendo o ponto, assessorando ele, para que ele possa com o tempo seguir o segredo do sucesso. Acho que o know-how é a grande diferença nossa, de pegar e falar, ó, isso deu certo. Por que deu certo? Né? Porque com isso, em razão do momento, veio muitos outros concorrentes. Né? De pioneiro vem os colonos. E é onde vende uma coisa que é fácil. Né? Se você ligar a televisão hoje, você vai ver no Jornal Nacional, os telejornais como todos, outras revistas semanais, e diz o seguinte, eu causo a saúde. Então, toda notícia tem uma coisa que fala mal da saúde, que a saúde é assim, a saúde seja privada, seja pública. Então isso tornou uma bolha, né? Que todo mundo quer. Mas o problema é o seguinte, que não é bem assim. Esse cliente não vem aqui, estou doente, né? Como acontece nos Estados Unidos, que tem lá o Walk-in Clinic. Lá o americano tem isso, só que é uma visão e uma cultura diferente. Ele sai e entra numa clínica. Só que lá uma consulta custa $300. Aqui é a diferença. Aqui a pessoa está doente e precisa buscar um médico com valor acessível. Então é totalmente diferente. Aí esse know-how, essa diferença que nós repassamos para franqueado, né? E também estamos em mais 10 estados. Então tem a dificuldade da regionalização, que cada estado fala uma linguagem diferente. 10 estados, é uma rede bem abrangente. Então isso, a gente tem Manaus a Balneário Camboriú. Então a gente fala com públicos totalmente diferentes, que necessitam de uma coisa, que é a saúde. E quando o franqueado decidiu fazer parte da rede, né, ele começa, você falou bastante da capacitação, do apoio, ele precisa vir para cá, fazer um treinamento, distância, como que vocês trabalham esse momento de entrada até a unidade dele começar a operar efetivamente? No primeiro momento, a gente avalia ele, né? Tem todo um questionário que a gente vê se ele tem ou não tem condição, até mesmo para preparar essa pessoa. Porque os grandes erros hoje de rede de franquia é ter duas pessoas que não são para a franquia, não estão relacionadas ao franchise. Eu diria que a primeira pessoa é aquela pessoa que pensa que vai comprar um negócio da China. Né? Esse negócio uma expectativa tremenda que ele olha para o teu sucesso, mas ele quer o teu sucesso. Ele não quer chegar ao teu sucesso. Tá? Então diz que então a gente consegue, a gente tenta buscar evitar esse candidato, essa pessoa, orientar ele. Não vai dar certo, não é assim. Não é assim. Você vai trabalhar muito, mais do que você pensa. E outra pessoa é aquelas que não aceitam regras, né? Nós temos uma atividade na saúde onde que tem legislações, né? A gente fala, para uma clínica abrir, ela tem que ter no mínimo 4 certificados. Né? E tem Conselho Regional de Medicina, odontologia, tem ética médica, tem a questão da vigilância sanitária, corpo de bombeiro, além dos normais, um alvará da prefeitura, um CNPJ. Então, nós estamos num mercado que ele é regulado. Ele não tem barreira de entrada, mas ele é regulado. Para isso tem que cumprir regras. Então não adianta eu inventar moda. Então, aquela pessoa que não consegue seguir também regras, ela não é um candidato disso. Após isso, ele passa por todo um processo de treinamento, são 120 horas de treinamento, seja na nossa unidade, primeiro passa por uma semana de treinamento aqui, depois tem todo um suporte de escolha de local, de ponto, dando condição para ele acompanhar essa reforma, muitas vezes até a construção, dependendo do franqueado, até a abertura dele, a inauguração dele. E aí vem mais uma capacitação local, seja de marketing, como captar o cliente, seja também de estrutura administrativa e financeira. Então esse é o processo, mas o total de hora
treinamento são 120 horas. Daí esse treinamento local, vocês que vão Nós lá, que vamos alguém lá. da equipe que vai lá. No mínimo uma semana de treinamento no local. Uhum. Depois são as consultorias de campo, que pode ocorrer de 6 a 12 meses. E em qualquer momento ele pode enviar, seja funcionário, seja os diretores, à sede aqui para receber treinamento. Numa sala, comporta 12 pessoas que nós capacitamos eles. Temos unidades de 200, 400 metros. Então depende do imóvel que ele pegou e o quanto tempo que ele vai levar dessa reforma. Nós temos unidades que em 2 meses, da assinatura do contrato, a abertura 2 meses. Legal. E vocês estão agora mirando alguma região específica para expansão? Quem está interessado tem algum estado, alguma região que vocês estão priorizando? Nós estamos priorizando, na verdade, nós estamos priorizando outros estados que não tenham acesso. É claro, hoje 30% da rede está no Paraná.